Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8. É a altura, como é habitual, de lhe mostrarmos, radiofonicamente, é claro, a primeira página do jornal mensal Notícias de Loures. Por isso mesmo tenho comigo o Pedro Santos Pereira, da direção do jornal. Pedro, bom dia. Bom dia. Bem-vindo à Horizonte FM. Vamos então mostrar esta edição do Notícias de Loures e uma edição muito especial. Primeiro ano de Notícias de Loures. Que radiografia que podes tirar deste primeiro ano de edições? Olha, como jornal e como em termos pessoais foi bastante enriquecedor. Acabámos por conhecer melhor o Conselho, acho, e tentámos, foi sempre esse um dos objetivos desde o início, também mostrá-lo melhor às pessoas e com algumas rubricas existentes. Quem o leu e quem teve a oportunidade de o ler durante este ano, penso que conseguiu manter-se informado sobre o que se foi passando no Conselho e, acima de tudo, conhecendo melhor algumas das muitas coisas positivas que o Conselho tem. Que balanço é que é possível fazer destes 12 meses? Positivo. É óbvio que, tal como tu aqui na Horizonte e nós no Notícias de Loures, o objetivo é sempre melhorar. É esse sempre o principal objetivo. Mas penso que fizemos um jornal diferente daquilo que havia dentro dos jornais locais e o nosso objetivo é sempre esse, é sempre promover o Conselho, não deixando de dizer as coisas que às vezes menos positivas que acontecem, mas sempre com o objetivo de promover o Conselho e que as pessoas tenham orgulho de morar cá e de pertencer a este Conselho de Loures. Esta edição, para além de fazer balanço, também traz coisas novas que vão acontecendo por cá. Loures em Congresso é uma das notícias por esta altura no Conselho de Loures. O que é que se pode ler nas páginas desta edição deste mês? Fala um bocadinho, porque já houve 4 conferências, portanto não conseguimos ir ao pormenor em cada uma. Por acaso estás a falar num dos temas que me agradou menos, daquele que eu tinha mais expectativas e que infelizmente, principalmente nas 2 primeiras sessões, penso que as 2 seguintes foram melhores, apesar de eu não poder ter estado presente, mas eram mais técnicas e tinham a ver com os transportes e com a mobilidade, onde aí creio que houve ideias interessantes, mas nas primeiras 2 que eram mais políticas tinham a ver com as autarquias e com a transferência de verbas da Câmara para as juntas de freguesia. Penso que dessas 2 sessões houve pouco sumo, ou seja, houve um debate plural, que é de salientar, com pessoas pertencentes a vários partidos, mas na verdade ideias, pelo menos foi como ficou, muito poucas ideias daquilo que realmente deve ser ou que inovações podemos ter para o futuro. Nessas 2 áreas, nas outras penso que será diferente, porque, como disse, são mais técnicas e é isso seguramente que os técnicos darão outro tipo de sugestões que infelizmente os políticos não deram ou não quiseram dar nestas primeiras 2. E que daquilo que ainda se vai poder assistir deste Loures em Congresso, quais é que são aquelas sessões, aquelas iniciativas que esperas com mais vontade de saber o que é que vai ser dito? Olha, esta semana, que é dedicada à educação, penso que será uma semana importante, em que haverão vários debates e penso eu que, uma vez que cada vez mais o Estado tenta transferir algumas competências para as autarquias, penso que será importante perceber como é que as autarquias recebem essas competências e se essas competências são assessoradas com a parte financeira, porque as autarquias também têm as dificuldades que todos sabemos, e se lhes permite realmente melhorar o ensino local ou as condições do ensino local, neste caso das escolas, e acho que esse é bastante interessante, e perceber, e acho que era um dos objetivos principais de Loures em Congresso, era ideias novas, coisas que possam vir a ser reivindicadas ou sugeridas, e como disse, isso foi a minha desilusão nos primeiros 2, mas creio que nestes as coisas serão diferentes, e espero que sejam. Outro dos assuntos em destaque nesta edição do Notícias de Loures vai para a Confraria do Queijo Fresco em Lousa. É verdade, um bocadinho à imagem, se calhar,
da capital do móvel de Passos de Ferreira, Lousa também se está a chegar à frente com os queijos frescos. É uma das zonas onde é produzido mais queijo fresco em Portugal. Penso que é uma boa ideia. Tem uma entrevista com o presidente da Junta de Freguesia de Lousa, o Nelson Batista, em que ele evidencia como é que foi criada, quais os objetivos e o que é que se pretende no futuro. Um bocadinho também exemplo do que existe em Bucelas com a confraria do Arinto. E acho que é uma boa ideia e é uma forma de promover uma das mais-valias do Conselho, neste caso a produção de queijos frescos, e é uma ideia que acho que todos estaremos de acordo e quanto mais promovida for, mais qualidade dará ao Conselho e àquilo que produz. Uma mais-valia que também é assunto nesta edição e que pode trazer mais-valias para o Conselho é o Louros Inova. Sem dúvida, é uma parceria entre a Câmara Municipal de Louros, o Marle e o Madden Park, em que tentam, dentro do Marle, do edifício do Marle, num dos edifícios do Marle, criar ali uma incubação de empresas que tenham a ver com o setor agroalimentar e da logística. Na logística, o Marle já por si só é uma mais-valia. Na parte agroalimentar, todos sabemos que esta zona saloia produz bastante para Lisboa e não só, e acho que é uma excelente ideia que esperemos que traga frutos e acredito que traga, até por causa dos apoios dos quadros comunitários que vão existir, e penso que estando concentrados no mesmo local várias empresas do mesmo setor, todas elas estarão a ganhar em estar juntas, e as sinergias seguramente que irão fazer funcionar Louros, como há tempos no jornal dizia o vereador António Pombinho, de ser o celeiro de Lisboa, e acho que isto é uma boa ideia e é um bom caminho para que isso venha a tornar realidade. As campainhas, entretanto, tocaram noutro assunto no Conselho, Centro de Refugiados da Bobadela, no limite. É verdade, fomos entrevistar a responsável e uma vez mais o problema é que cada vez mais há mais pedidos de asilo para Portugal e o Centro de Refugiados neste momento está pelas costuras, está completamente cheio e é preciso dar apoio, apesar de ser referenciado que a Câmara tem dado todo o apoio ao Centro de Refugiados. A verdade é que é preciso fazer algo mais, porque já começa a ser intolerável o número de pessoas que lá estão para o espaço em si. Da entrevista, daquilo que pudeste perceber da entrevista, que alternativas é que existem, se existem, ou que tipo de alternativas é que se procuram? Uma das alternativas é sempre arranjar um espaço maior, não é? Mas isso é sempre mais difícil. Mas uma das coisas que é reivindicada é algumas obras que poderão melhorar em muito a qualidade daqueles que lá vivem neste momento. E acho que isso é uma das coisas mais importantes, tendo em conta, mais importante que isso é perceber quem é que poderá e quem é que deverá ajudar nesta altura. Como disse, foi-nos referido que a Câmara tem dado o apoio todo possível. Se calhar não terá que ser a Câmara, terá que ser outra entidade a dar esse apoio, ou muito provavelmente terá que ser outra entidade. Outro dos grandes destaques desta edição, que já está nas bancas, é bom recordar, foi para as bancas na passada sexta-feira com a edição do Jornal Expresso. Outro dos assuntos em grande destaque é o sucesso em Portugal do programa de vacinação. É verdade. O que leva a crer que o Sistema Nacional de Saúde vai funcionando, não é? É sempre um dos fatores críticos, mas neste caso a margem efetiva de vacinação tem sido enorme e é o que nos diz agora os responsáveis pelo ASES, dos centros de saúde de Louros e Odivelas. É uma eficácia tremenda e numas alturas como esta, com as gripes e com tudo mais, tem sido uma excelente notícia e para a saúde pública é sempre de salutar que estas medidas tenham efeito. A notícia também é o espetáculo que subiu ao palco no Coliseu dos Recreios em Lisboa, mais um sucesso para Jesus Cristo Superstar, um musical. É verdade, feito por atores do El Social, que tem sido de ano após ano sempre um sucesso maior. Começaram nas instalações do El Social, aqui mesmo às portas de Louros, mesmo paredes meias com o Conselho. Entretanto, passados uns anos, foram para o São Jorge,
O ano passado fizeram 2 sessões no São Jorge, não esgotaram, e este ano arriscaram no Coliseu dos Recreios e encheram o Coliseu dos Recreios por completo. Portanto, o sinal que as coisas funcionam. Quando as pessoas têm a oportunidade, sejam quais forem as dificuldades que cada um tenha, as possibilidades de sucesso são sempre maiores, e neste caso, além dos artistas e dos atores do El Social, há que salientar as pessoas que com eles trabalham e que têm feito com que este trabalho tenha tido este desidrato no Coliseu, mas acima de tudo no dia-a-dia, que fazem destas pessoas mais felizes, seguramente. Desfolhando esta edição do Notícias de Loures, um outro assunto que chama a atenção é um título que diz A China em Loures. É verdade. Num périplo que temos andado a fazer com as várias comunidades residentes no Conselho, há pouco tempo falava com alguém que me dizia que eram 120 e qualquer coisa nacionalidades dentro do Conselho, depois da comunidade hindu e da comunidade islâmica, desta vez é a comunidade chinesa, e a sua integração, ponto comum a todos, a facilidade com que se tem integrado dentro do Conselho e dentro do país, o que começa a ser algo que para nós é estimulante e que numa altura em que se vê cada vez mais quesílias, sejam de ordem religiosa ou racista, Loures é um bom exemplo, tal como o nosso país, e o que é de salutar. Já que falamos de comunidades, outra que está em destaque nesta edição é a islâmica, a Ahmadiyya, que está a comemorar 126 anos. Sem dúvida, fizeram 126 anos em março e uma semana depois tiveram um congresso em Londres, e que os pertencentes à comunidade portuguesa assistiram através de videoconferência, e nesse artigo podemos ler algumas das principais frases do líder da comunidade, e posso dizer que são frases estimulantes. Muitas vezes estamos habituados a que as condenações sejam um ni, ou seja, nem é sim nem é não e tal, não devia ser, mas neste caso é bastante categórico a dizer que, a condenar, por exemplo, a situação do Charlie Hebdo, condenar completamente, a elogiar o Papa Francisco e Obama pela forma como reagiram a essas situações, ou seja, o que demonstra uma grande abertura, com a presença de vários ministros do Estado inglês, o que demonstra, além de uma abertura, uma boa integração e uma vontade de fazer melhor e de tentar pôr cobro a estas situações que temos assistido ultimamente, cuja Nigéria foi o último caso, mas que tem que ser posto realmente, tem que se fazer alguma coisa, e a comunidade islâmica, neste caso, esta comunidade, parece disposta realmente a colaborar, e isso é sempre de salutar, e felizmente que estão em Loures, e espero que continuem a fazer esse trabalho e que as coisas funcionem como eles pretendem, e o que eles pretendem realmente é erradicar a violência, e isso é sempre positivo. Outro dos assuntos do Conselho nos últimos dias, e que também existe referência nesta edição do Notícias de Loures, vai para a inauguração da Casa do Benfica em Loures. Pois, isso é uma boa notícia para ti. A verdade é que por vezes nós questionamos, mas porquê uma Casa do Benfica em Loures quando o Benfica é aqui tão perto? Mas penso que faz sentido. É uma forma das pessoas aliadas ou com interesses semelhantes, neste caso por um clube desportivo, poderem se juntar, terem um motivo para se juntar. Numa altura em que cada vez mais as pessoas se isolam, este é um motivo para as pessoas se juntarem. Podemos dizer que normalmente é mais o setor masculino que se junta nessas coisas, esperemos que o feminino também adira, mas é uma forma de socialização, e tudo o que for para socializar penso que só ajudará a crescer a nossa população como o nosso país, e neste caso é de salutar a presença de Luís Filipe Vieira e da antiga Glória Simões, penso que dão relevo a essa inauguração, e agora esperemos que tudo funcione e que estas casas, e eu tenho essa noção, sirvam para fomentar um maior fair play no desporto. Por vezes vê-se que o desporto vai perdendo algum fair play, muitas vezes alia-se às claques, mas não só às claques, acho que as próprias pessoas em si por vezes foram perdendo a noção do que é que o desporto significa, e estas casas têm esse papel importante, que é juntar pessoas, e também acho que fazer perceber que o fair play é tão ou mais, neste caso será mais importante que os resultados do clube.
porque é assim que se consegue viver, e temos N exemplos. Ainda agora na Turquia um autocarro foi atingido a tiro com um clube lá dentro, pá. E acho que as coisas devem ser toleradas, que há uma falta de tolerância. Quando falamos da religião e da Al-Qaeda, e estávamos a falar há pouco do que aconteceu na Nigéria, infelizmente o futebol também já começa a ter episódios mais pequenos, mas semelhantes. E acho que tudo o que seja para erradicar este tipo de situações de extremismo é sempre positivo. Espero que estas casas, seja do Benfica, do Sporting ou do Porto, também ajudem a fomentar um maior espírito de fair play e de compreensão e tolerância, porque é importante. Outro assunto muito importante é a Casa do Gaiato, no Conselho, é a instituição desta edição do primeiro aniversário do Notícias de Loures. É verdade, e fico muito contente. Neste momento está com uma nova direção, que está com ideias novas, que tenta fazer coisas novas. É uma das casas ou das associações de maior referência no Conselho. Quando foi criada pelo Padre Américo, quer dizer, uma atitude mais nobre é difícil de encontrar, e neste momento, muitos anos depois, se calhar as coisas têm que ser alteradas em alguns aspectos. Estão a tentar alterá-las, e todo o nosso apoio é pouco para que a Casa do Gaiato continue a existir e continue a funcionar e a apoiar todos aqueles que precisam, e são bastantes, infelizmente. Pedro, da edição deste mês, o que é que realçarias mais para além dos assuntos de que já falámos? Basicamente, tu falaste tudo, mas eu ainda iria destacar o Portela Fashion Night Out, que foi uma iniciativa promovida pela administração do Centro Comercial da Portela e que teve um sucesso brutal. Entre as 8 e a meia-noite, de uma sexta-feira, viu-se o Centro Comercial da Portela completamente cheio, com pessoas a andarem de um lado para o outro até à meia-noite, o que é raro. E quem conhece aquele centro, por acaso eu conheço, sabe que há muito poucas pessoas naquele horário, e a verdade é que aquilo foi um sucesso, a exemplo do que tinha sido no ano anterior. São iniciativas deste género, e muitas vezes nós falamos aqui de iniciativas autárquicas, de juntas de freguesia, de câmaras municipais, que tomam a dianteira, mas neste caso não foi, e são de salutar e demonstram que Loures está vivo, um bocadinho a exemplo do que eu dizia no editorial, que as pessoas estão com dinâmica, e com dinâmica as coisas funcionam. Neste caso foi um setor empresarial, mas no futuro há outros setores que também têm feito mexer o Conselho, e esse é um deles. Para finalizar, destacar também a artista do Festival Bairro Mundo que está neste mês, que é a Glam, e por fim também, e vocês que aqui passam tanta e boa música, destacar que a parte de música deste mês é dedicada aos festivais de verão, já com algumas das bandas, e explicar um bocadinho o que é cada festival, e que as pessoas poderão ter noção, aqueles que tiverem possibilidade e queiram ir, de ver dentro de tantos cartazes, qual aquele que lhes encaixa mais nos seus gostos. E esperemos que haja possibilidade, porque a música é tão importante como qualquer outra arte. Já está nas bancas a edição deste mês de abril do Notícias de Loures. Está também apresentada. Pedro, voltamos a encontrar no início do próximo mês para apresentarmos a nova edição do Notícias de Loures. Obrigado. Com certeza. Eu agradeço, e bom dia a todos os ouvintes da Horizonte. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio. Horizonte FM.